Então tem algumas coisas nesse anúncio que ainda não ficaram claras e que a gente precisa realmente esperar para ver. Agora, o que fica muito claro é que a Sony está bastante incomodada, né, com, de um lado, fortalecimento do Nintendo Switch, que já é o terceiro, se eu não me engano, console mais vendido da história e continua vendendo. Então pode ser que ele ainda se aproxime mais e quem sabe até ultrapasse o segundo lugar. Vai depender muito mais de como a Nintendo vai dar sustentação a esse aparelho ou não. Até agora a Nintendo vem fazendo bem esse trabalho, mas pode ser que ela resolva já anunciar um sucessor e aí isso caia por terra. E por outro lado, Microsoft também com seu Xbox que segue aí de vento em popa. Só para deixar claro que a Sony não está tendo nenhum problema nessa geração, tá? Ela lidera aí o ranking de vendas, as estimativas falam em cerca de 32 milhões de unidades de PlayStation 5 vendidos. Essa matéria aqui é de fevereiro desse ano, fevereiro de 2023, então certamente já ampliou um pouquinho mais. Então a Sony lidera essa geração com folga. Os números falam de aparentemente 20 milhões de unidades vendidas de Xbox, tanto o Series S quanto o Series X. Então você tem aí uma grande diferença. Eu não posso colocar o Nintendo Switch nessa mesma conta, porque o Nintendo Switch é de uma geração anterior, mas a título de comparação, Nintendo Switch nessa mesma data aqui, na data em que essa reportagem foi ao ar, uma matéria da Forbes, estava lá batendo em 114,33 milhões de aparelhos vendidos. E aí você vem assim, bom, a Sony está preocupada então com o quê? Porque de um lado ela tem o domínio na venda de hardware, por outro lado o Nintendo Switch vendeu pra caramba, mas é um hardware possivelmente já entrando na reta final da sua vida, então talvez a Nintendo tente esticar um pouquinho mais, dar uma sobrevida pro Switch, para que ele chegue ali na segunda posição como o videogame mais vendido da história. Então o que incomoda a Sony? Bom, incomoda o fato da Microsoft estar ainda nessa negociação para compra da Activision Blizzard e até que ponto isso vai mudar esse panorama dos negócios para a indústria de games, mas a Sony parece estar muito preocupada também com o crescimento do Xbox enquanto ecossistema, porque aí nesses números de hardware da linha Xbox tem uma pegadinha. Vamos lá para as estatísticas sobre número de usuários assinantes do Game Pass. Segundo números aqui do final do ano passado, a Microsoft teria aí quase 30 milhões de assinantes do seu serviço Game Pass. Usando ou não o serviço de streaming, usando ou não o Xbox Cloud, ou tendo que comprar o aparelho, mas fato é que você tem um número muito expressivo de assinantes.